Olá pessoal, eu sou o professor Humberto Moreira Espíndola, como vocês já me conhecem, e antes de continuar esse vídeo, se inscreva aqui no meu canal para vocês receberem as minhas atualizações. O que eu trago para vocês hoje, pessoal? Vou falar um pouquinho sobre glicólise. Aquele processo bioquímico que todo mundo teve alguma vez na vida, né? Se você fez ali o curso da área da saúde, na disciplina de bioquímica, você em algum momento teve que entender o que é a glicólise. Geralmente esse processo que vocês estão vendo aqui atrás de mim, e eu vou explicar cada etapa para vocês, geralmente esse processo ele gera um certo estresse, ele gera um certo trauma nas pessoas. Isso acontece porque as pessoas não entendem direito para que ele existe. A glicólise nada mais é do que um processo de catabolismo, tá? De quebra da molécula de glicose. E nesse processo, ele vai produzir energia, na forma de ATP e NADH, que nós vamos entender melhor quem são essas duas moléculas. Mas a essência da glicólise é entender isso. O que complica muitas vezes na glicólise? É quando a gente olha para a quantidade de reações que acontecem nela, que são 10 reações que acontecem no citoplasma da célula. E eu tenho percebido todos esses anos que eu dou aula de bioquímica que esse é o maior desafio que os alunos sentem, né? Olhar para esse monte de reação aqui, essas 10 reações, e não conseguir entender o porquê que elas existem. É muito importante que a gente compreenda o seguinte: a glicólise, ela é um passo anterior, ela vai produzir um produto no final dela chamada de piruvato, né? O piruvato, que é uma triose, ou seja, um açúcar, que tem 3 carbonos na sua estrutura, e esse piruvato que está sendo produzido no citoplasma, a partir da quebra dessa molécula de glicose, ele vai depois entrar na mitocôndria, e a partir da mitocôndria ele vai ser transformado em acetilcoenzima A, que dará origem ao ciclo de Krebs, o famoso ciclo de Krebs, como no outro vídeo que vocês já viram aqui no meu canal. Vamos entender como é que rola esse processo? Seguinte. Primeira coisa que nós temos que entender, a glicólise, ela é um processo que é separado em 2 fases, tá? Uma primeira fase onde nós temos gasto de energia e seguido de uma segunda fase onde nós teremos a produção de energia. Como é que funciona isso? Vejam, tudo começa quando nós temos aqui a molécula de glicose que vai dar início a esse processo catabólico, certo? Ela vai ser quebrada, como assim a gente fala na bioquímica. A primeira reação que precisa acontecer com essa glicose é uma reação de fosforilação. O que é essa fosforilação? Por que eu preciso ter essa fosforilação? Se a glicose ficar assim livre dessa maneira, ó, aqui eu estou representando os 6 carbonos da glicose, né, que ela é uma hexose, um monossacarídeo com 6 carbonos. Se eu não tiver essa primeira fosforilação aqui na glicose, ela simplesmente não vai dar sequência nos demais processos. A chance dessa molécula de glicose ser direcionada para fora da célula por osmose, né, por pressão osmótica, é maior. Então, para que eu tenha todos os processos acontecendo, é absolutamente necessário que essa glicose sofra uma primeira fosforilação, ok? Essa é a primeira ideia. Então, de onde vem esse fosfato que vai ser inserido na molécula de glicose? Bom, aqui é simples. Nós temos uma enzima chamada hexoquinase ou glicoquinase, dependendo da célula, tá, da localização. E essa hexoquinase, o que ela faz? Ela transfere um fosfato do ATP para a molécula de glicose. Portanto, glicose 6-fosfato. Esse fosfato se liga no carbono de número 6 da glicose. Percebam que aqui nós já tivemos o primeiro gasto energético, não é? Tivemos o primeiro gasto com ATP, o primeiro ATP que foi utilizado no processo. Vamos seguir. Depois de formar a glicose 6-fosfato, ela vai sofrer uma reação de isomerização, ou seja, vai acontecer um rearranjo da molécula, mas ela vai permanecer ainda dentro da classe das hexoses, ainda com 6 carbonos. Então essa glicose 6-fosfato, ela sofre a ação da glicose fosfato isomerase, transformando-se em frutose 6-fosfato. Percebam que o fosfato continua no carbono 6. Nada aconteceu com o fosfato ainda, né? Ele entrou lá a partir do ATP e está lá no carbono 6. A partir da frutose 6-fosfato,
nós vamos ter agora uma segunda fosforilação lá no carbono 1. Por que que eu preciso ter uma segunda fosforilação? A ideia da glicólise, gente, entendam esse princípio da glicólise. A ideia é que essa molécula de glicose seja quebrada no meio, para gerar duas moléculas de piruvato e depois entrar no ciclo de Krebs. A questão é que, agora na frutose 6-fosfato, se eu simplesmente cortar aqui, ó, entre os carbonos 3 e 4, o lado de lá não vai estar fosforilado. E aí eu posso perder esses outros 3 carbonos aqui. Eu não quero perder, eu preciso ter uma eficiência energética, não é? Por isso, a enzima fosfofrutoquinase, ela vai produzir a segunda fosforilação nessa molécula. De onde virá essa segunda fosforilação? De um segundo ATP que foi gasto aqui, ó. E aqui nós tivemos, então, os 2 gastos de ATP. Simples como isso. 2 gastos de ATP inicial. É isso aqui a fase de gasto de energia que nós temos na glicólise. Tá. O produto aqui dessa reação foi a frutose 1,6 de fosfato. Por quê? A frutose, o fosfato do carbono 6 manteve, mas agora entrou mais um carbono, mais um fosfato no carbono 1. Então, frutose 1,6 de fosfato. Agora, nós vamos ter a separação dessa molécula. É agora que a coisa vai acontecer, a quebra, né? Essa quebra, ela vai ser mediada por essa enzima chamada aldolase, que vai produzir a quebra entre os carbonos 3 e 4 da molécula de glicose e vai formar 2 moléculas, estão vendo? 2 moléculas. Perceba a molécula da direita. Carbonos 1, 2 e 3 e o fosfato está ligadinho no carbono 3. Essa aqui é chamada de gliceraldeído 3-fosfato, porque o fosfato está no carbono 3. Quem vai dar sequência no processo glicolítico é o gliceraldeído 3-fosfato, como vocês estão vendo aqui, ó, que é a próxima etapa. Tá, mas e o que é aquele outro composto que foi formado ali, ó, cujo fosfato está ligado no carbono 1 e não no 3? Bom, esse composto aqui, o DHAP, dihidroxiacetona fosfato, ele vai ser uma molécula produzida a partir dessa quebra que rapidamente será transformada no seu isômero. Esse DHAP é um isômero do gliceraldeído 3-fosfato. Quem faz isso? É a enzima triose-fosfato isomerase, que nós estamos vendo aqui embaixo. Então, rapidamente o DHAP ele é convertido em gliceraldeído 3-fosfato. E a partir de agora, nesse processo, nós temos 2 moléculas do gliceraldeído 3-fosfato que darão sequência a essas reações. Tá? Então, todas essas reações que foram aqui até essa etapa de quebra, é o que nós chamamos de reações de investimento de energia. Porque houve o gasto de 2 moléculas de ATP para chegar até aqui, certo? Vamos seguir. Bom, agora nós temos o quê? 2 moléculas de gliceraldeído 3-fosfato, certo? Aqui no meu desenho tá só desenhada tá desenhada apenas uma, por conta aqui do meu espaço, né? Mas dá pra gente entender o que está acontecendo no processo. Agora vejam o que vai acontecer com o gliceraldeído 3-fosfato, pessoal. Essa reação que vai acontecer agora aqui é uma das reações mais importantes da glicólise. Por quê? Aqui vai ser o momento em que a enzima gliceraldeído 3-fosfato desidrogenase, ela vai produzir a captação de um fosfato que está no citosol dessa célula, lembrando que o processo todo está acontecendo no citosol, mas ela vai captar um fosfato que está livre no citosol e vai ser incorporado no gliceraldeído 3-fosfato. Mas como que vai acontecer essa incorporação, né? A gliceraldeído 3-fosfato desidrogenase, ela vai usar como coenzima para ajudá-la nesse processo o NAD, na sua forma oxidada. O que é o NAD? O NAD ele é uma coenzima de alto valor energético porque ele tem a capacidade de, na sua forma oxidada, retirar hidrogênios de alguma molécula, nesse caso o gliceraldeído 3-fosfato, tornando-se NADH.
O NADH, se ele for oxidado, ele também tem a capacidade de reduzir substâncias. Por quê? Porque ele pode doar esse hidrogênio também. Por isso que o NAD é uma molécula de altíssimo valor energético. Tanto o NADH quanto o NAD, tá? Nas suas duas formas. Bom, dessa troca aqui, ou seja, foi retirado o hidrogênio aqui do gliceraldeído 3-fosfato e foi trocado pelo fosfato que estava livre, resultou o quê? A molécula 1,3-difosfoglicerato. Ligado no carbono 1, um fosfato, ligado no carbono 3, o segundo fosfato. Agora, olha que interessante. Vamos começar agora um processo de geração de energia, de produção de energia de fato. A enzima fosfoglicerato quinase, que é a próxima aqui do processo, ela vai fazer a transferência de um desses fosfatos, o fosfato que está no carbono 1, aqui do 1,3-difosfoglicerato, tô vendo? E para onde a fosfoglicerato quinase está transferindo isso? Está transferindo para uma molécula de ADP, adenosina difosfato. Essa molécula de adenosina difosfato vai se tornar, então, uma molécula de ATP. Então, eu estou produzindo o primeiro ATP. Se nós pensarmos que aqui no começo do processo nós tivemos o gasto de 2 moléculas de ATP, agora que eu estou formando 2, certo? Porque eu comentei com vocês que esse meu desenho aqui, esse meu esquema, ele está representado apenas uma vez, mas que todo o processo aqui é duplicado, certo? Portanto, nessa etapa, nessa fase aqui, por ação da enzima fosfoglicerato quinase, nós já estamos com um saldo, o nosso saldo está 0 a 0, certo? Porque eu gastei 2 ATPs aqui e já produzi 2 aqui. Por enquanto, 0 a 0. Vamos seguir. Agora, o produto que eu tive aqui, né, depois que houve a perda desse fosfato, é o 3-fosfoglicerato. Porque o carbono 3 é que ficou com o meu grupamento fosfato. Na sequência, nós vamos ter mais uma reação de isomerização, aonde a fosfogliceromutase vai transportar o fosfato daqui do carbono 3 para o carbono de número 2. E assim nós formamos o 2-fosfoglicerato. Portanto, o fosfato está no carbono de número 2. Vamos seguir. A próxima reação vai acontecer uma desidratação, tá? O 2-fosfoglicerato vai ser desidratado pela enzima enolase. E ao fazer essa desidratação, a enolase converte o 2-fosfoglicerato em fosfoenol piruvato. Ou seja, o fosfenol piruvato é o 2-fosfoglicerato que foi desidratado. Saiu uma molécula de água nessa história. Para onde vai a água? Vai para o meio, né? Vai para o citosol, para o meio onde está acontecendo. E agora, a mágica final da glicólise, que é o momento onde nós vamos ter, finalmente, a transformação do fosfenol piruvato em piruvato. De que maneira isso vai acontecer? Por meio da ação da enzima piruvato quinase. Então, o que a piruvato quinase faz? Simplesmente ela transfere esse fosfato do fosfenol piruvato para, mais uma vez, a molécula de ADP, adenosina difosfato. E o produto final vai ser a adenosina trifosfato, o ATP. Lembrando que aqui está duplicado, por isso que nessa última etapa, como eu vinha, né, duplicando todo esse processo, aqui no final nós temos então 2 moléculas de ATP formadas ao final da glicólise, tá? É o que eu sempre digo, esse processo aqui ele não é simples, ele não é muito simples, mas ele é compreensível. Quando você entende que o princípio da glicólise é você partir de uma hexose, que é um monossacarídeo aqui com 6 carbonos, para gerar 2 moléculas de piruvato, que tem 3 carbonos cada uma, e que cada uma dessas 2 moléculas poderá entrar na mitocôndria, sofrer um processo de descarboxilação e desidrogenação, e com isso se converter em acetilcoenzima A, na verdade a coenzima A vai entrar no processo para ligar-se, né, ao acetil.
você tem que entender que a partir dali você vai ter o ciclo de Krebs. Então, a respiração celular, a bioquímica da respiração celular, ela é uma sequência de eventos que dentro do metabolismo intermediário, dentro do metabolismo onde nós temos a utilização de oxigênio principalmente, essa aqui é a via, tá? Então, você está estudando respiração, você está estudando a bioquímica dos carboidratos, você está estudando agora aí a geração de energia, né, da respiração, bioquímica da respiração, obrigatoriamente você tem que entender o que é a glicólise, tá? Que é simplesmente esse processo catalítico com 10 reações químicas citoplasmáticas, né, reações bioquímicas citoplasmáticas, cujo objetivo final é simplesmente produzir 2 moléculas de piruvato. E é isso, tá? Então, não se assuste com a glicólise. Ela é isso e simplesmente tem os seus princípios e é uma reação extremamente importante, né? Todo momento ela está acontecendo em todas as nossas células, ok? Espero que vocês tenham gostado. O vídeo ficou um pouco longo, mas eu acho que é importante tirar essas dúvidas de vocês. Não entendeu? Volta do começo, assiste de novo que eu tenho certeza que você vai entender o princípio da glicólise. Beleza? Valeu, gente! Um abraço!